maridos e os pais irresponsáveis que, por qualquer motivo banal e imoral, abandonam suas esposas e seus filhos. E ele fala: olha, essas pessoas precisam ser estigmatizadas pela sociedade. Porque quando um pai abandona filhos, abandona a responsabilidade com a família, ele fala: olha, esse cara tem que ser comparado a um motorista bêbado. Ele vai fazer uma tragédia, porque esses filhos que estão sendo abandonados, eles têm de 5 a 10 vezes mais chance de se envolver com drogas, se envolver com marginalidade, com criminalidade. E isso, obviamente, afeta a economia de todo um povo. Num país de primeiro mundo como a Inglaterra, quem vai pagar essa conta? É o sistema previdenciário. Então ele falou: olha, eu tenho uma solução para a crise econômica do país, ele falou. E a solução é essa. Os pais que abandonam filhos, que abandonam família, precisam de pagar mais impostos. Precisam ser responsabilizados por isso. Eles têm que pagar a conta, porque isso custa extremamente caro. Uma mulher que foi abandonada pelo marido tem 5 a 10 vezes mais chance na Inglaterra de se envolver com alcoolismo, drogas, problemas psiquiátricos, uma série de coisas assim. O que a gente observa hoje é que até os países que estavam mais moralmente frios, eles estão entendendo, por uma questão sociológica, que o que funciona é o matrimônio nos moldes da Bíblia. A França, eles não quiseram aprovar o casamento homossexual. Não é por uma questão de convicção religiosa, mas convicção sociológica. Isso não dá certo, não funciona. Não funciona. O que funciona é marido e mulher. Fidelidade, lealdade. Isso é o que funciona. Irmãos, nós conhecemos bem as nossas raízes aqui no Brasil. Nós não temos uma história fácil. Na verdade, quando a gente olha para as nossas raízes, elas são profundamente contaminadas. Contaminadas por imoralidade, ocultismo, feitiçaria, idolatria, tanta coisa. Mas Deus tem levantado um povo. Deus tem levantado uma igreja que de fato é coluna e firmeza da verdade. Uma igreja que discerne, olha com discernimento para a sua história. Irmãos, não adianta a gente ficar lamentando a nossa história trágica, como fomos abusados. Temos uma história de abuso, de colonização, uma história trágica, terrível. Mas nós temos que redimir isso, não é verdade? Nós temos que entender o que vem acontecendo. Restaurar esses lugares antigamente assolados de geração em geração. Até aqui, simplesmente nós temos ouvido e aceitado todo esse processo de hollywoodização do mundo, muitas vezes abraçando esses valores, deixando com que isso entre no nosso espírito, nos destruindo como nação. Mas hoje, nós temos um povo, o censo fala, são 42 milhões de pessoas que pelo menos acreditam nesse livro que é a palavra. Algo já tem acontecido, tem estado em lugares onde jovens, adolescentes, eles estão fazendo um voto de castidade até o casamento, expressando lealdade, fidelidade, a pessoa com quem eles vão casar, sem saber quem vai ser. Isso é alicerce.
O que eu quero que, como igreja, nós temos que deixar as coisas de menino. Chega da gente só ter um rótulo de religiosidade ou querer o evangelho que é um ticket para o céu. Ou aquele evangelho triunfalista, onde um pregador chega e promete mundos e fundos que Deus vai fazer e acontecer, mas não te dá as verdades, os princípios para que essas supostas profecias se concretizem. Eu creio que Deus está levantando gente que tem cabeça e coração no lugar, gente que sabe julgar as profecias, gente que não engole qualquer coisa que é colocado, julgado assim. Irmãos, nós precisamos de uma transfundação de valores a partir da igreja, e sem isso nós não vamos discipular a sociedade. A primeira linha da grande comissão é fácil: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Gente, nós inclusive passamos essa fase no Brasil. No Brasil só vai para o inferno quem quer, porque o evangelho é pregado para todo lado. Agora, fazei discípulos de todas as nações, pessoas que se submetem à disciplina de seguir a Jesus, negando-se a si mesmo. É outra conversa. Nós estamos falando de valores, uma mudança profunda, e realmente você não pode mudar uma pessoa sem mudar os valores dela. E o principal mecanismo para isso é o matrimônio. Porque o matrimônio consegue congregar todos os valores que nos fazem experimentar a intimidade com Deus. Como eu disse, o noivo está às portas. Como é que Deus está preparando a igreja dele para as bodas do Cordeiro? Qual que é o ponto onde realmente essa prova vai se dar na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Como é que eu sei que eu estou preparado para a volta de Cristo? Não é pelo rótulo religioso que eu carrego, mas é pela minha responsabilidade matrimonial e familiar. E se eu não sou fiel a isso, muito menos a Deus. Deus não se ilude com a aparência humana. Essa é a maneira com a qual Deus está nos preparando para vivermos esses dias que são dias tão difíceis. Eu não quero com isso trazer uma condenação para aquelas pessoas que têm sofrido perdas nesse sentido, porque a gente sabe, Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Mas eu creio que Deus quer realmente nos encontrar como os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Curva a sua cabeça então, no nome de Jesus.